falando, e na última aula nós paramos nessa parte de refração, né? E, se eu não me engano, essa imagem eu não falei sobre ela não, né? Que é algo semelhante a esse exemplo anterior aqui, ó, né? Não, então, fala não. Não, né? Então, a imagem, a fonte luminosa primária nossa aqui, que é o Sol, tá bem fora de escala, né? Vocês vão me desculpar. E também não tem tanto verde mais, com tanta queimada que tá tendo, não tem tanto verde assim mais, né? Aqui no nosso planetinha. Então, ele mandou a luz aqui. Quando chega aqui na atmosfera, tá percorrendo o vácuo, né? Quando chega aqui na atmosfera, essa luz que tá vindo aqui tem um desvio, né? Tem um pequeno desvio, né? Aí, como está vindo do vácuo e começa a passar na atmosfera com diversas camadas de ar, né, mais rarefeito, né, menos denso, até camadas mais densas, né, mais frias aqui embaixo, que acontece? Há um desvio. Como o observador está aqui no planeta, ele vai enxergar em linha reta, então ele vai perceber que a imagem está um pouco mais acima do que a posição real, né? Então isso aqui seria a posição real do Sol e aqui seria a posição aparente do Sol, tá? Aqui acontece algo análogo, né? Só que aqui eu estou falando da Aquilo é por luz. causa do tempo, né? Oi? Travou que esse negócio aqui do sol é por causa do tempo que a luz demora pra chegar, né? Acho que é o meu, tô travando aqui também. Tem dois fatores. Tem a questão do tempo, que eu vou comentar, e tem a questão da refração. Aqui a fonte está saindo de um lugar mais refringente, que é o correto falar, né? Mais refringente, com maior índice de refração. Aí o raio, quando ele chega aqui, ele afasta da normal, né? Ele afasta da normal. Imagina que a normal é uma linha reta aqui. Ele afasta da normal porque aqui é um meio de menor índice de refração, ou menos refringente, né? Ou entre linhas, né? Menos denso, né? Então oferece uma resistência menor para a luz, ela afasta, né? Ela afasta. Quando eu falo ela afasta, recapitulando aí, ela afasta da normal. A normal seria uma retinha que eu estou imaginando aqui, ó, né? Uma retinha aqui, né? Uma reta imaginária aqui, que ela faz o papel da normal, ok? Sem caneta não dá, né? Ela faz o papelzinho da normal aí, tá? Que é uma reta de referência, né? Só para que eu possa, né? Só para que eu possa imaginar, né? Ou ter como referência os raios aqui, ó. Esse aqui seria então, porque tá vindo aqui de baixo, ó. A fonte está aqui embaixo, né? O meu objeto aqui está aqui embaixo. Então esse aqui seria o ângulo de incidência e esse cara do lado de fora aqui, ó, que é um ângulo maior, seria o ângulo refratado, porque ele pulou para o ar, né? Ele está no ar aqui, ó. E antes ele estava na água aqui, né? Já que eu comecei de verde, já estava na água. Então lembrando que ele vai afastar da normal quando ele passar por o ar, ou o vácuo, né, que dá na mesma. Eu vou usar o vácuo lá no outro exemplo do Sol. Então ele afasta aqui da normal, né? O contrário, o caminho contrário é o mesmo, né? Mas olha só, uma coisa é eu imaginar que não é o super-homem que vai mandar um raio laser aqui pelos olhos aqui, mas através dos olhos, mas se ele mandasse, se saísse uma luz daqui, né, assim que ela batesse nessa fronteira entre ar e água, né, ela aproxima, em vez de passar direto, ela iria aproximar da normal, né? Iria aproximar da normal porque a região aqui, esse meio aqui que é a água, ele é um meio mais difícil de propagar, né? Densidade maior. Então, isso aqui foi fazendo uma análise da fonte daqui de baixo, né? Saindo daqui, aqui que está a minha fonte, né? E chegando aqui no meu observador, certo? Na outra situação, tá? Não vou nem apagar isso aqui não. Na minha outra situação, ele está propondo, tá? O contrário, a minha fonte de luz, tá aqui. Deixa eu ir lá para minha fonte de luz. Tá aqui minha fonte, né? Que é o Sol. Ele está na posição real, tá? Ele está na posição real. Vai sair uma luz, vai incidir uma luz aqui, mas deixa eu pensar um pouco aqui.
Eu vou imaginar uma retazinha bem aqui. Deixa eu ver onde que eu vou fazer. Pode ser aqui. Vou imaginar uma reta aqui tangente. Senão eu não sei quem que é minha normal. Vou imaginar uma retazinha aqui fininha aqui, tá? Uma reta tangente imaginária. E vou imaginar isso tudo, esse trabalho todo é para traçar minha normal. E vou traçar uma normal aqui, ó. A normal, por que eu tracei aquela Thiago, adiante? mas Oi. normal não tem que ser 90 graus com a superfície? Isso. Isso que Qual eu é a ia até superfície? comentar aqui. Agora, por que eu tracei essa tangente aqui, ó? Né? Essa tangente aqui, ó. Eu tracei para ela meio que fazer o papel da superfície para mim, né? Aí, quando eu for traçar a normal, a minha normal, que é essa de vermelho aqui, ela tem que sair com um ângulo de 90 graus em relação a essa outra reta imaginária aqui, que é a tangente, ó. Então, quando a minha luz vier incidir exatamente aqui na normal, ó, deixa eu destacar agora a minha luz. Quando essa luz incidir aqui, ela vai o quê? Em vez de ela passar direto e atingir meu observador aqui, ó, né? Ela vai aproximar da normal, porque ela está saindo do vácuo. Ela vai aproximar da normal. Então ela vai fazer uma reta mais próxima da normal aqui, né? O outro desenho vai estar melhor do que o meu. Então ele vai fazer aqui. Ele estava vindo numa boa aqui reto da minha fonte. Chegou aqui na normal, que é essa retazinha aqui, ele aproximou da normal, né? E chegou aqui para o meu observador. Aí o meu observador, qual que é o problema dele? Ele tem a impressão, né, de enxergar, que ele não percebe esse desvio da luz, então ele percebe o Sol mais acima da posição que ele realmente está. Então essa imagem que ele vê aqui, ó, esse Sol que ele vê aqui, na verdade é a imagem do Sol, né? Ele vê ela um pouco acima do horizonte. Tudo bem? Melhorou um pouquinho? Agora, a minha imagem, a minha próxima imagem aqui, ela está melhor, tá? A luz vem aqui, incide nesse ponto aqui, aproxima, ela desvia. Primeiro que ela não pode, mesmo que está um pouco difícil talvez enxergar a minha normal, né? Aqui ficou até representada a normal aqui, mas mesmo que fique um pouco difícil, ela não pode passar direto essa luz aqui, ó. Ela tem que aproximar, ela tem que desviar. Então ela aproxima um pouco, o meu observador que está aqui embaixo vai enxergar o Sol na posição um pouco acima, que ele está chamando de posição aparente aqui, que na verdade o que você está vendo é a imagem do Sol. Aí eu vou lá para a pergunta interessante, a pergunta importante também, tá? De Augusto, que foi o seguinte: tem uma questão de tempo aí, né? Oi. Ó, o tempo seria o seguinte: no amanhecer, bem no nascer do sol, vamos dizer assim. Quando você vê o sol nascendo, ele já tá, tipo, já aconteceu, se eu não me engano, 8 minutos, né? Um negócio assim. Exatamente. Por que 8 minutos? Né? Porque a velocidade da luz ela é constante, né? E ela pode ser calculada por essa equaçãozinha aqui. A velocidade dela é c. Qualquer um que fizer a continha aí vou deixar em quilômetros por hora, que é mais fácil, 300 mil quilômetros por segundo, perdão, tá? E a distância, né? Por isso está totalmente fora de escala aqui. A distância do Sol até a Terra é de 150 milhões de km. Então, se você tentar descobrir aqui, ó, qual é o tempo que essa luz gasta para chegar até a Terra, né, usando a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo e usando a distância de 150 milhões de quilômetros, eu posso misturar quilômetros por segundo com quilômetros? Eu posso, porque aí eu vou descobrir o tempo em segundos. Aí eu vou descobrir 4 mil e tantos aqui, né? 4.800 segundos aqui, que vai dar meus 8 minutos. Certinho? Tranquilos? Então eu vou descobrir que são 8 minutos para fazer isso.
Então, no nascer, tá? No nascer, o que acontece é o seguinte, ele não está no meu ângulo de visão ainda, ele começou a apontar aqui, né? A luz de desvio já me dá uma ideia que ele está lá em cima. Ó. Isso aqui é a imagem. Então, na verdade, quando ele está nascendo, eu enxergo ele 8 minutos antes. No nascer, são 8 minutos antes. Antes de ele realmente aparecer lá, fisicamente, né? O sol mesmo aparecer lá, tá? É a imagem dele que eu vejo logo no nascer, eu vejo 8 minutos antes, tá? E ao se pôr, ele já se pôs, ele já sumiu da minha reta de visão aqui, e eu ainda continuo vendo a imagem dele. Então, quando é o pôr do sol, tá? Eu vou continuar enxergando ele 8 minutos depois que ele já se foi. Né? Depois que ele já se foi. Tá? Então, o atraso, o tempo, está relacionado com isso aí. Ao nascer do sol, eu vou enxergar ele 8 minutos antes, mas, porém, vai ter uma compensação aí ao longo do dia, que eu vou enxergar, na hora dele se pôr, eu vou enxergá-lo 8 minutos ainda. Né? Ele já foi embora e eu estou enxergando ele, estou vendo a imagem dele, né? Aquela luz, aquela última luzinha que ele mandou, vai levar 8 minutos para chegar aqui. Eu vou ficar durante 8 minutos enxergando aquela imagem. Tá? Agora, o fato de enxergar a imagem um pouco acima está relacionado com o fenômeno de refração. As duas coisas, então, As junto. duas coisas, muito bem. As duas coisas. Sua pergunta foi pertinente aí, então a gente acaba deixando passar. Não poderia. Refração me dá essa posição diferente, me dá um DI, né, que é uma... não vou chamar de DI, não. Né, é distância. Me dá uma posição da imagem diferente da posição aqui do objeto. Tá? Agora, a questão do tempo, né? Ver antes ou ver depois, está relacionado com, não é qualquer distância, são 150 milhões de quilômetros, está relacionado com o tempo mesmo que a luz gasta para percorrer essa distância toda aí. Ó. Tá certo? Então as duas coisas estão relacionadas. É um fenômeno muito cobrado em questões teóricas e está relacionando as duas questões. Tá? Você observa cinemática, né? Que eu joguei uma formulazinha de cinemática aqui, e você observa o fenômeno em si que a gente está estudando aqui, que é refração. Tranquilos? Então tá aí. Bem, continuando aqui, né? Eu não quero pular para esse aqui, é quase que o final da refração. Eu quero, já que eu sei que existem desvios de luz, tá? Eu quero começar a ver a aplicação disso. Se eu der sequência aqui, eu vou ficar muito teórico, vou começar a falar de fibra óptica, e depois eu acabo falando de microscópio, e o interessante aqui agora é falar justamente sobre deixa eu trazer para vocês aqui, olha se vocês vão conseguir ver aí para mim, por favor. Tá? Eu quero que vocês enxerguem esse simulador que é o meu laserzinho aqui, estão vendo? Aqui eu vou falar um pouco mais, né, de refração. Então aqui eu coloco um transferidorzinho aqui, tá certo? E aí eu posso escolher o ângulo que eu vou incidir, né? Existe reflexão? Existe, sempre existiu, tá? Só que eu vou priorizar a refração, tá? Eu vou falar de refração, porque acontece na sua maioria, né? Depende do ângulo, não vai ser sempre 88, mas acontece na sua maioria. Tranquilos? Bem, questão de prisma eu já estudei, eu quero falar sobre lentes, tá? Lente nada mais é do que o seguinte. Deixa eu melhorar isso aqui. Depende muito da posição que a gente vai colocar o objeto aqui, né? Se eu colocar esse objeto exatamente perpendicular
a superfície perpendicular aos raios, você não vai perceber absolutamente nada, né? Ele incide com 90 graus e sai com 90 graus. Se eu mudar um pouquinho da relação, tá? Se eu mudar um pouquinho aí, ó, a posição do... É um tipo de prisma, né? Isso aqui eu sei que é um quadrado, mas é um tipo de prisma. Teve uma mudança aqui de desvio da luz, né? Como ele saiu do ar para um material semelhante ao vidro, ele aproximou da normal. Mas aí depois, quando ele sai de novo para o ar, ele afasta da normal. Então, esses raios aqui, ó, em relação aos do antes de incidir pelo quadrado e depois, tem o mesmo, são paralelos, né? Só teve um desviozinho aqui dentro, ó, tá? Outro prisma que eu posso usar, começar a usar, outros que me interessam mais, que seria o formato mais da lente, tá? Então, quando eu uso superfícies esféricas, né, eu percebo, olha só, que eu percebi lá no espelho, há uma tendência de concentrar, tá vendo? Há uma tendência de concentrar os raios luminosos, ó. Então, e se eu fizer o seguinte, cortar aquela minha esfera, tá? Essa esfera aqui, eu vou cortar essa esfera, tá? E aproveitar essa superfície dela aqui. Essa daqui não vai fazer diferença não, tá? Porque tá reta, mas essa aqui vai fazer uma diferença sim. Se fosse lá no espelho, eu diria que é côncava, né? Perdão, convexa, né? Que está do lado de fora da colher. Então eu chamaria isso aqui de convexa, tá? Agora aqui não, aqui é lente, tá ok? Então aqui eu chamo ela é convexa, né? Convexa, se fosse espelho era convexa, então ela tem essa superfície convexa aqui, tá? E ela tem essa outra aqui que é plana, tá ok? Eu não tenho muitas opções aqui não, tá? Mas a gente vai começar a lidar mais, quando a gente vai falar de lente e vai começar a desenhar imagens, a gente pega lentes que tem duas superfícies iguais, tá? Em vez de pegar uma plana e uma convexa. Essa lente, como é que seria o nome dessa lente? Seria convexa plano ou plano convexa. Porque você está falando o nome das duas superfícies dela, tá? Se eu fosse falar essa aqui tá circular, né? Mas se eu pegasse, se ela fosse mais achatada, né? Forçando a barra, é como se aqui fosse convexa e aqui também é convexa. Então, para não falar convexa, convexa, eu falo biconvexa, tá? Essa daqui, por exemplo, essa superfície aqui seria, se fosse o espelho, seria a superfície côncava, né? Que é a parte de dentro da colher. Então, essa lente chamaria de côncava plana ou plana côncava, tá? Eu vou trabalhar com superfícies iguais, então seria côncava do lado de cá e côncava do outro lado também. Ia ficar tipo uma cinturinha aqui, eu vou desenhar isso depois, beleza? Mas eu quero saber o que acontece, ó. Eu já percebi que há uma tendência da luz concentrar, ó, né? Tá vendo? É uma lente que concentra a luz exatamente aqui, ó. Esse ponto aqui seria o foco da lente. Vocês concordam comigo? Que esse ponto seria Sim, esse seria bem tá, mais forte, né? né? Tá focalizando toda a luz ali, ó, naquele ponto, né? Então essa lente ela tem uma capacidade de concentrar os raios de luz. Exemplo, uma lupa. Só que a lupa ela não tem um lado plano, ela é totalmente, ela é convexa dos dois lados, né? Ela é exatamente, né, uma conchinha, ela é convexa dos dois lados. Então ela concentra ainda mais. Então você vê que com a lupa eu consigo até queimar um pedacinho de metal, de papel, um pedacinho de madeira, né? Consigo escrever na madeira, né? Com um sol razoável aí a gente consegue. Então ele concentra, né, a luz. É uma característica desse tipo de lente. Tranquilos? Belíssima pergunta, né? Lá na nossa. Tá Olha só. tranquilo. Aqui é uma situação em que eu estou concentrando. Agora eu tenho que desenhar, pensar numa situação em que ela vai ampliar essa, essa minha que ela concentra até aqui e espalha do outro lado, né?
É igual no lupa que ninguém se falou, é tipo, Exatamente. você tem que ir chegando perto para ter aquele É, foquinho. Se você for afastando, vai exato. aumentando. A lupa, dependendo da lupa, tem um ponto lá que eu consigo até queimar um pedacinho de papel. Mas dependendo da distância que eu colocar, aí vem entre os casos, né? Primeiro caso, o objeto está não sei na onde. Né? O segundo caso está em cima do centro. O terceiro caso está entre o centro e o foco. Então, dependendo da posição do objeto, eu estou mexendo a lente, mas né, o objeto é o espelho, eu só não, o laser, né? Eu só não quero a fonte aqui, é o laser. Eu não quero tirar o laser do lugar, que ele vai em 4 direções, né? Então vou mexer na lente aqui que é mais fácil. Dependendo da posição, eu tenho uma concentração da luz. Dependendo da posição que você for analisar ou a distância que você está aqui, você percebe que a luz vai separando. Então, vai ter casos que a gente vai perceber que essa imagem está pequena e vai ter casos que ela vai exercer o papel da lupa e vai ampliar a imagem, certo? A gente vai ver esses casos aí. Se eu trocar de lente aqui só para falar um pouco das lentes, olha como é que essa daqui se comporta bem diferente, ó. Bem diferente que eu falo da lupa, né? Em vez de concentrar, ela espalha. Tá vendo? Ela espalha, né? Ela espalha a luz, né? Então, essa daqui, enquanto essa daqui tem uma propriedade de concentrar, a gente fala. Eu sempre chamo atenção para tomar muito cuidado com o termo assim, convergente, né? Significa concentrar. Ela concentra quando ela está no ar, ela concentra toda a luz. Depois a gente vai colocar ela em outras situações para ver o que acontece, né? Vou ver se o meu mais ferramentas aqui eu acho isso depois. Aí, aqui ele concentra. Por isso que alguns chamam essa lente de convergente, tá? E alguns chamam essa lente aqui de divergente, porque ela diverge os raios de luz, certo? Aí vem aplicação. Lente convergente, tá? Deixa eu achar uma imagem mais bacana aqui. Deixa eu pegar aqui o míope. Eu quero o míope. O míope, por exemplo, ele usa uma lente igual aquela lá, ó. Porque tá vendo que ela separa um pouquinho aqui, ó, tá? Ela separa um pouco a luz aqui, ó, tentar aumentar o grau dela. Ela, depois a gente vai discutir a questão do objeto aqui que eu não estava enxergando, né? Aí, à medida que eu coloquei a lente, eu passei a enxergar com nitidez ou não, né? Aí depende do grau da lente. Mas tudo bem. Vamos focar por enquanto só nisso aqui, ó, né? Perceber que essa lente aqui, só que ela é côncava dos dois lados, né? A gente fala que ela é bicôncava. Ela tem os dois lados côncavos. Então ela separa um pouco a luz. Se voltarmos lá no desvio, olha só, é o que ela faz aqui. Aqui ela está com um grau maior, né? A gente está percebendo mais, né? Mas aqui ela também está fazendo isso. Em contrapartida, a nossa outra lente, ela fez o contrário. Ela concentrou. Eu vou te mostrar um defeito da visão que usa essa lente também. Só que aquela nossa lá tá dando delay, que às vezes eu fico trocando rápido o slide, vocês perdem. Aqui concentrou bastante a luz e aqui a gente percebeu que ela ajudou um pouco. Deixa eu aumentar o grau aqui, ó. Ela aumentar o grau aqui, ó. É assim. Ela concentra mais, ó. Ela concentra a luz aqui. Ela ajuda o olho, né? Mas vamos concentrar só aqui, ó. Ela concentrou um pouquinho mais a luz aqui, ó, né? Ela é a biconvexa, né? Biconvexa. Para não tomar cuidado, senão tem hora que a gente mesmo se confunde. Ela tá com a superfície aqui convexa, ela é a biconvexa. E a miopia, estigmatismo eu não estudo, a miopia é a bicôncava, tá? Então a lente bicôncava ela tem essa característica de desviar, divergir. Por isso que a gente fala lente divergente, tá? E essa daqui seria a lente divergente, porque ela faz o contrário da primeira. Essa concentra e essa aqui diverge, né? Aí tem uma piadinha sem graça. Se vocês pudessem, vocês até bateriam em mim, né? Mas ela ajuda a gente a guardar. Por que o míope não pode ir no zoológico? Nossa, vão bater em mim.
Bem, por que, que o míope não pode ir no zoológico? Porque ele está usando uma lente divergente, né? Ele não vai ver animal nenhum lá, só é divergente. Então o que, que Nossa. significa divergente? Separa os raios luminosos, é horrível, né? É horrível, mas é um artifício tecnológico e pedagógico para não esquecermos isso aí. Então Muito bom. ele diverge, tá? Ele Ô, é. Carlos, Oi. mas aí dependendo do ponto, a lente convexa, ela pode ser tanto divergente quanto convergente, né? Se você pegar, por exemplo, uma lanterna, ela usa uma lente convexa, né, pelo jeito. Ela usa essa lente. Mas aí no caso da lanterna, ela usa um espelho, né? Ela põe a luz no meio, como o farol também de carro costuma fazer. Ela põe a lâmpada no meio, né? Vamos imaginar que isso aqui agora é um espelho, né? Ela põe a lâmpada aqui no meio, aí a luz bate nessa superfície aqui e sai paralela, tá? Eu não teria como reproduzir ela aqui agora. Ela sai Ah, paralela. tá. Agora aqui não, aqui ela deixa passar. Ela deixa passar a informação, deixa passar a luz. E quando ela faz isso, ela diverge. Então essa daqui, ela sempre vai divergir os raios, tá? O que vai mudar é o grau com que ela faz isso. Se ela desvia muito ou pouco, igual essa daqui. Aí fica mais fácil a gente ver aqui na miopia, né? Na miopia e na hipermetropia. Aqui, quando eu faço isso aqui, ó, aqui eu tenho um grau menor, né? Digamos que aqui eu estou tendo dificuldade para enxergar a imagem, coloquei uma lente fininha, não resolveu meu problema. Aí eu vou fazendo a lente ficar. É lógico que hoje, gente, antigamente tinha o cliente falava assim: nosso óculos é fundo de garrafa, né? Por quê? Porque eu tinha que literalmente ir aumentando ele, assim, ó, o raio, mexendo no raio dele para ele ficar uma lente mais espessa para conseguir um grau maior. Hoje, a tecnologia para se produzir, modificar o índice de refração da, da lente sem fazer ela ficar grossa, né? Tem como você modificar o índice de refração como se fosse muito entre aspas, tá, gente? Como se eu estivesse modificando a densidade dela, tá? Para ela conseguir convergir os raios sem que ela fique grossa. E aí minha lente fica leve, né? Fininha e leve. Então eu mexo, mas para ficar mais claro o que está acontecendo, eu mexo na espessura, aumento o grau, né? Então o cara quando ele vai medir o grau lá, né? O oftalmologista trabalha com dioptria, depois eu vou comentar com vocês que está relacionado com grau. Mas ele mexe, quando ele fala qual é o tamanho do foco, né? Como se ele estivesse falando assim, ó, faz uma lente para mim com raio X ou faz uma lente para mim com raio Y, porque a pessoa tem mais dificuldade, ela precisa de uma lente como se fosse, né, mais grossa, tá? Então, estigmatismo aí não estuda porque é uma lente meio cilíndrica, tá? Ela tem dois planos, é mais complexa. A gente estuda só miopia, tá? E hipermetropia. E presbiopia não está aqui, mas presbiopia que eu tenho, já é vista cansada, né? Depois dos 40 você já tem presbiopia, que é só para qual que é a diferença de presbiopia para hipermetropia? A idade do sujeito, porque a lente que ele vai usar é a mesma, né? A lente é exatamente a mesma. A questão que o pessoa que tem hipermetropia, lógico que eu vou falar disso depois, com calma, é aquele cara que já desenvolveu isso, talvez lá na adolescência, ela intensificou, talvez até antes da adolescência já desenvolveu isso, né? Essa dificuldade aqui, né? A presbiopia é meio que quase, né? Que é o que você vai desenvolver com o tempo, sua vista vai cansar. Aí eu vou discutir qual musculatura sua que com o tempo aqui ela cansa, tá? E você acaba tendo que reforçar. Esse cristalino, que é essa lente, parecendo essa lente aqui, ó, que faz o papel de uma lente, tá? Tá vendo que ela está sendo auxiliada por uma outra com um formato semelhante? É por isso que a gente chama também, quando é a idade, vista cansada, que eu estou usando uma lente semelhante à minha lente natural, que é o cristalino aqui, ó. O que essa daqui não está dando conta mais de fazer, eu estou compensando com uma outra lente parecida, né? E quem tem miopia, não, a lente é totalmente diferente, ó. É o oposto, né? Essa lente aqui está trabalhando normal e eu estou precisando dar uma... Ela não está concentrando a luz do jeito que deveria, eu estou usando uma lente totalmente oposta a ela, tá? Mas é só para informação, eu vou chegar nisso lá, tá? Aí o que eu pensei? Tendo essa noção, né, de
toda essa noção aqui de refração, né, desvio de luz, né, dependendo aí, olha só, eu posso ter reflexões internas aqui, ó. Aqui dentro eu tenho reflexão, ó. Do lado de fora para dentro eu tenho refração, porque mudou de meio. Aqui dentro não mudou de meio, eu tenho reflexão. Observe que os ângulos são iguaizinhos, ó. Os ângulos só mudam quando muda de meio. Quando está dentro do mesmo meio, os ângulos são idênticos, ó. E aí acontece refração de novo aqui fora, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais ferramentas aqui. Não, na verdade eu não tenho não, eu só consigo ficar mudando aqui, ó, aumentando o índice de refração ou diminuindo, né? Lógico, se ficar igual ao ar não tem desvio. Se eu caminhar aqui para a água tem desvio, se eu for para o vidro tem um desvio maior, e se eu pegar o máximo aqui eu tenho um máximo de desvio, né? O ângulo só muda quando muda de meio. Observe que o pouquinho que está refletindo aqui, ó, essa retinha mais transparente aqui, ó, que está subindo aqui, ela está com o mesmo ângulo de quem está chegando. O único ângulo que muda é quando muda de meio, tá? A velocidade também é uma coisa bacana, ó. Se eu colocar aqui, ó, para medir a velocidade, faz de conta que isso aqui é um velocímetro. Ele vai medir um C. O que é um C? Uma velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo, tá? E aqui? Aqui é a mesma coisa, né? Porque ele também está medindo no ar. Agora, quando passa pro... Vamos colocar um meio que a gente conhece, né? Passa pro vidro, por exemplo, tá? Aí, o que acontece com a rapidez? Fica menor do que uma velocidade da luz, ou seja, ela fica 67% da velocidade, né? Teve uma queda aí, né, de 33% na velocidade, né? Então, isso é importante, né? Quando vai para a água, né, a queda é um pouco menor, caiu 25% só, mas diminuiu a velocidade, tá? O vetorzinho velocidade diminuiu, né? Aqui o vetor é bem maior, é uma velocidade da luz, né? E aqui o vetor um pouquinho menor, e aqui eu continuo no ar. É pouca, gente, aqui é pouca luz, mas não deixa de ser luz, né? É pouca luz, mas não deixa de ser luz. Então a velocidade é a mesma, exatamente a mesma. Tranquilos? Bem, aí o que fica faltando? Na aula de manhã a gente já começa a desenhar imagens, mas vamos lá, vamos passar aqui rapidinho, introduzir um pouquinho aqui o que vai acontecer. Aqui minha lente, olha só. Então nós temos aqui, aí fica para a próxima aula já os desenhos mesmo, para botar a mão na massa. Lá no grupo do WhatsApp mandei o papel milimetrado para vocês imprimirem lá, que na próxima aula... Bem, não preocupe com essa fórmulazinha aqui, fórmulazinha da construção de lentes, vai demorar um pouquinho para a gente discutir, tá? Você tá vendo aqui que é uma lente biconvexa. O que é esse R1, R2? Antes eu só tinha um raio, né? Agora tem dois. Porque na verdade eu tenho duas superfícies, né, esféricas, né? Então eu posso fazer com que as duas superfícies tenham exatamente o mesmo raio, né? Sejam simétricas, né? Bonitinha. Ou eu posso colocar uma das superfícies, ó, com um raio bem diferente, bem maior, né? Observe aqui, ó, bem maior, tá? Ou então eu posso até nem colocar ela plana, né? Então vai ser a plano convexa, tá? E fazer ela até ficar negativa, né? Posso até fazer ela assim, além de o negativo tá plana, né? Agora eu até faço ela ficar até um pouco negativa aqui, ó. Aí, tá vendo que eu fiz o raio ficar negativo? Então aqui eu tenho a côncava convexa. Essa lente é bacana? Não é demais, não vou nem usar ela, tá? A gente só vai usar o quê? Falar que existe, né? A côncava convexa, a plano convexa, mas a gente vai lidar mesmo com a biconvexa e mais com raios idênticos, tá ok? Com raios idênticos. Então tá aí meio que a classificação, né, das imagens, das lentes, ok? Tranquilos? Bem, tem como mudar para bicôncava? Tem, né? Só a gente mudar os raios. Vamos mandar então lá para vamos fazer o contrário, tacar o raio lá para o outro lado, tá? Aí eu vou ficar aqui, ó, com raios idênticos. Aí eu vou ficar com a bicôncava. Eu vou ficar com duas superfícies, né, côncavas, né, que era, lembrando do espelho, né, as duas partes de dentro da colher aqui. Então eu posso, mas eu vou sempre trabalhar com situações, ó,
com raios idênticos, tá? Focos idênticos. Então eu tenho aqui, ó. Só que agora o que vai mudar, algumas coisinhas que vão mudar, que antes eu tinha só um centro, só um foco. Agora eu tenho 2 centros, 2 focos, né? Mas só tem um objeto do mesmo jeito, né? Lógico, então vira bagunça. Então, tá aí, essa aqui seria a bicôncava. Tem como eu fazer ela ficar plano côncava? Tem como eu fazer ela ficar plano côncava. Tem como eu fazer ela ficar convexo? Tem como fazer, mas não vamos usar isso aqui na prática não, tá ok? É bom saber que existe isso aqui. Qual que é a diferença da plano côncava para bicôncava? Questão de convergência, né? Essa daqui ela vai divergir mais, né? Divergência, né? No caso, perdão, ela vai divergir mais, que ela tem 2 superfícies com a mesma característica, né? Que diverge, né? Que separa os raios de luz. Então, ela vai ter uma eficiência no quesito divergir maior do que a plano, né? E o mesmo para outra lente lá, né? A plano convexa concentra. A plano convexa concentra menos do que a biconvexa, né? Naturalmente, porque tem 2 superfícies com a mesma característica. Beleza? Tranquilos? Então aqui eu dou a nomenclatura, né? Eu utilizo meio que na prática, né? Pelo menos na prática, no virtual aqui, eu mostro a nomenclatura, a classificação das lentes, tá? Eu não vou mexer nos índices de refração aqui, que é bacana a gente mexer nos índices de refração quando tem luz, tá? Pra gente ver que a propriedade de convergir, de concentrar e divergir pode ser alterada, tá? Mas não vamos preocupar com isso exatamente agora, tá certo? Bem, aqui é um exemplo de uma imagem que foi formada, tá aqui a pessoa, né? A mulher aqui como sendo, né, fazendo o papel do objeto, né? E a imagem dela, a luz, como se a luz, é lógico que a luz está vindo, tá vendo que a luz está vindo de algum lugar? É muito bacana esse simuladorzinho aqui, a luz está vindo de algum lugar, lógico, a mulher não é uma fonte luminosa, né? Ela não tem luz própria, ela está refletindo do próprio ambiente, né? Então a luz vem de algum outro lugar, incide sobre ela, reflete a partir dela. E aí, olha só, raio paralelo. É lógico que eu vou fazer isso na prática com muita calma com todo mundo, tá? Então, raios paralelos, ó, dependendo da lente, não volta mais para passar pelo foco. Por quê? Porque agora ela consegue atravessar a lente. Isso aqui é um jeito de representar a lente. Isso aqui é a mesma coisa da lente, dessa lente, por exemplo. Tá vendo que ela é fininha nas bordas? Ela é fininha nas bordas. Então, uma forma de representar ela é uma setinha aqui, ó, tá? Então, a luz que vem paralela, ela passa pelo foco, só que ela passa pelo outro foco. E a que passa pelo foco aqui, ó, de lilás, quando ela bate na lente, ela sai paralela. E aquela que incide no vértice, que é o meio, o centro aqui do espelho, perdão, agora a lente, né? Essa que passa aqui vai embora direto. Mas independente de qual dupla que você utilizar aqui, a dupla, que eu preciso de pelo menos 2 raios, né? Sempre vai passar pelo mesmo lugar, vai formar a imagem com aquelas mesmas características. Olha só, é a mesma classificação do espelho. É uma lente, perdão, é uma imagem de cabeça para baixo, invertida, ok? É uma imagem. Então, galera, o que acontece? A imagem menor, invertida, e ela foi formada pelos próprios raios. Olha só, você não está vendo prolongamento nenhum, ninguém falou nada de prolongamento nenhum aqui. Então, é uma imagem real. E aquela mesma coisa do espelho, gente. É uma imagem, a real sempre é invertida. A real sempre é formada pelos próprios raios, né? Porque antes no espelho refletia, né? Eu posso alterar aqui o foco para ver o que acontece, olha só, né? Se eu mexer no foco aqui, tá? Que caso seria esse, gente? É o caso onde eu coloco o objeto acima antes do centro. É o primeiro caso, tá? Primeiro caso. Segundo caso é quando eu coloco exatamente no centro. Quando eu fazia isso no espelho, a imagem formava onde? No centro. Só que agora ela vai formar no outro lado, no outro centro. Quais eram as características? Mesmo tamanho, invertida e real, tá? Outra coisa, o terceiro caso seria o quê? Entre o centro e o foco, perdão. Entre o centro e o foco. A imagem está bem maior, já não dá nem para visualizar aqui, né? Vamos ver se eu melhoro aqui. Está bem menor, não melhora nada não. Está bem melhor, não dá para visualizar aqui, mas você vê que a imagem está maior
continua invertida e continua real. E quando eu coloco lá, esse aqui foi primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, quarto caso, em cima do foco. Acabou. Primeiro que esse raio que passa no foco aqui não está ajudando em nada. Esse aqui vai embora. Esse vermelho que passou reto aqui, ó, paralelo, passou pelo foco, foi embora. Esse que passa pelo vértice aqui, ó, vai embora também. Os dois são paralelos. Vai encontrar? Nunca. Dizem os matemáticos, né, Érica, que vai encontrar lá no infinito. Então, vão lá no infinito depois. Então, esse aqui é o quarto caso. Quinto e último caso, que é a mesma coisa do espelho, galera, é entre o foco, tá? Entre o foco e o vértice. Entre o foco e o vértice, entre o foco e o espelho. Olha na onde que a imagem formou. Ela está bem maior, ela não está invertida mais, ela está direta. E o fato dela estar direta, de cara, eu já sei que ela não é a virtual mais. Perdão, a real. Ela é a virtual. E a gente percebe uns prolongamentozinhos aqui, ó. O raio que veio, o objeto é essa daqui, ó. O raio paralelo passou pelo foco. O raio que passou aqui de verde pelo vértice, vão encontrar aqui não, porque percebe que eles estão aumentando a distância, eles estão divergindo, eles estão separando. Se eles estão separando aqui na frente, eles vão unir aqui atrás, ó, não dá nem para ver. Vão unir aqui atrás. Então aqui atrás eles vão unir, então você já está vendo uma retinha pontilhada aqui, né, indicando que é uma imagem virtual, tá ok? Então essa imagem virtual foi formada aqui no quinto caso. Tranquilos? Bem, o que eu posso fazer para mudar, vamos ver se ele vai mudar aqui a lente, é pegar uma lente negativa, né? Ele não vai deixar eu pegar uma lente negativa, não. Bacana seria se ele deixasse eu pegar um foco negativo. O foco negativo muda de... É só diminuir o foco que a gente vê todas as imagens, ó. Ele não vai deixar eu mudar. Eu queria que ele deixasse eu mudar o sinal aqui do foco, né? Um foco negativo mudaria de lente, só para a gente ver o que acontece com as outras lentes. Mas foi só para ter uma noção mesmo, tá? Do que nós vamos desenhar caso a caso ali. Isso aqui, essa lente que é semelhante a essa daqui, galera. Opa, tem até outro exemplo aqui, eu vou explicar. Vou explicar ele rapidinho. Essa lente aqui, ó, que é a mesma dessa, tá? Ela lembrando aí, ela faz o papel do espelho côncavo. Ela tem os 5 casos do espelho côncavo. E essa outra lente aqui, ó, tá? Que, vamos lá, vamos comparar. Essa outra lente aqui, que seria essa daqui, ó, né? Vamos passar todo mundo para o outro lado. Essa lente aqui, ó, que ela é mais larga na extremidade aqui, ó, como ela é mais larga, eu para representar, eu vou inverter a setinha, tá vendo? Vou mostrar que está mais larga assim, ó. Então aqui seria análogo a essa lente aqui, ó. Análogo a essa lente, eu tenho essa forma de representar aqui. E essa lente, tá? Ela trabalha como se ela fosse o espelho convexo. É o contrário. Eu sei que ela é a bicôncava, tá, galera? Muita atenção aí. Mas ela se comporta como se ela fosse o espelho convexo. Ela só tem um caso. Vamos lá ver o caso dela. Só tem um caso, tá? Eu posso mexer à vontade aqui, ó. Que eu vou aumentar o tamanho da imagem, tá? Aí a imagem aumentando o tamanho, ó. Só que sempre menor. Aí, ó, raio, prolongamento dos raios, sempre menor, virtual e direta, sempre, né? Pode mudar o tamanho em relação ao objeto, que é a mulher aqui, ó, mas sempre menor do que ela, tá? Por mais que aumente, ó, sempre menor, né? Aí, ó, bateu o máximo aqui, ó. Sempre menor, sempre virtual, tá? E essa daqui, né? Essa aqui não. Essa daqui faz o papel, tá vendo? Lá do espelho, eu sei que essa daqui, tá? É a biconvexa, né? Essa aqui, a biconvexa. Eu sei que ela é a biconvexa, mas ela faz o papel do espelho côncavo. Tem 5 casos. Beleza? Então na próxima aula a gente vai desenhar esse negócio aí, tá? Tranquilamente. Como foi feito no espelho. Beleza? No mais, meu abraço.